Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de melhoramento genético, a nossa quinta aula. E hoje vamos comentar sobre estimativa de heterose, diferença de raça e efeito materno. Então vamos dar início aqui com a estimativa da heterose em relação à porcentagem, porque pode ser dada tanto em porcentagem como em número decimal. Então aqui é expresso uma fórmula no qual a heterose aqui em porcentagem ela vai ser a média dos filhos, a média dos parentais dividido pela média dos parentais. O resultado a gente multiplica por 100 que obtemos em porcentagem, certo? Então a gente vai ter que tirar a média disso. Então, por isso que é de fundamental importância você saber tirar a média de algumas variáveis. Temos uma videoaula falando como se faz uma média. Então, se você ainda não sabe, volta na videoaula de número 2, que você vai entender como é que faz uma média. Então, a gente dá continuidade à aula, porque a gente precisa fazer a média desses rebanhos, desses dados que foram oferecidos para a gente, correto? Então, vamos lá. Nesse exemplo, diz que considere o peso sobre ano, ou quilogramas, na seguinte progênies. Calcule a heterose, a diferença entre a raça e o efeito materno. Então aqui eles nos deu os cruzamentos de Angus com Nelore e o de reprodutor e de matrizes, macho e fêmea, e vamos tentar tirar aqui a heterose em porcentagem desses animais, certo? Então a gente já tem os dados, a gente sempre vai fazer por cruzamento, porque a heterose ela se dá através de cruzamentos. Então a gente vai ter que cruzar Angus com Nelore para a gente ter essas estimativas, e a gente sempre vai ter que multiplicar esses resultados cruzados, né? Para a gente ter os cruzamentos. Então, primeiro de tudo, a gente vai ter que tirar a média disso. A média disso para a gente achar a heterose de filhos. A média de filhos, que vai ser 309 mais 304 de Angus. A gente dividiu por 2, que nada mais é do que a média, e a gente achou a média de filhos de 306,5. A gente vai fazer isso para parentesco, agora ao contrário, de Angus para Nelore, que é de 294 mais 279, dividido por 2, a gente vai achar 286,5. Esse é a média de parentesco nesses dados oferecidos, certo? Partindo disso, temos a média, aí a gente vai substituir na fórmula. A fórmula vai ser, aqui no caso de heterose em porcentagem, a média dos filhos, que acabamos de achar, menos a média dos parentescos, acabamos de achar também, dividido pela média de parentescos, certo? E o resultado disso a gente multiplica por 100, que a gente vai achar a porcentagem da heterose. Então, substituímos os números, 306,5 menos 286,5, dividido por 286,5, que é o número de parentesco, a média de parentesco que a gente de parentais que a gente achou aqui. Certo? O resultado foi esse, multiplicamos por 100 e achamos a heterose em porcentagem. Muito simples, muito fácil, basta você ter os dados, saber que é um cruzamento, por isso a gente vai fazer cruzado, e tirarmos a média e substituirmos os números na fórmula, ok? A partir disso a gente vai estimar a heterose em escala decimal, dependendo da forma que você quer. Pegamos o mesmo exemplo, fazemos o cruzado novamente, e nada mais é do que a gente pegar a média dos filhos menos a média dos parentais, que vai ser 306,5, achamos a média, 286,5, a média que achamos, isso aqui vai ser igual a 20 kg por cabeça, certo? Das progênies desses animais. Então, agora a gente vai para a diferença entre raças, a gente vai achar o diferencial das raças. Aqui nas fórmulas expressas também vai ser XA menos XB, que seria a raça A e a raça B. Aqui no caso a gente pega 294 sempre cruzado, vê que isso aqui é
é em relação ao cruzamento, 294 Angus menos 279 Nelores. Isso aqui nos dado em porcentagem de quilo, em numeração de quilo, vai dar em torno de 15 quilos na diferença entre as raças, ok? Nas raças de Nelore 304 cruzando com 309 de Angus, isso aqui, a diferença entre as raças vai ser de 5 quilos quando se faz o cruzamento, ok? E o efeito materno? O efeito materno, ele nada mais é do que a gente pegar as matrizes da raça A e da raça B e dividir por 2, certo? Então, se a gente pegar aqui, ó, Nelore 304 menos 309 de Angus, aqui, ó, cruzamento, a gente vai ter 5 quilos. Só que 5 quilos a gente vai dividir por 2, que vai dar o resultado de 2,5 kg. Ou seja, o efeito materno da raça Angus, ele é menos 2,5 kg do que a raça Nelore. E o efeito materno da raça Nelore, ela é positiva, ou seja, ela é mais 2,5 kg do que da raça Angus, certo? Então é isso que a gente achou pelo efeito materno. Isso corrobora porque na nossa rotina, na nossa prática, a gente utiliza as matrizes Nelores para colocar os touros Angus, sendo por inseminação artificial, sendo por monta natural. Isso aí vai depender do sistema de reprodução da propriedade, ok? Então é isso que temos a dizer sobre essa videoaula. Eu espero que tenha ajudado vocês em alguma forma. Meu muito obrigado. Se eu conseguir esclarecer alguma coisa para vocês, eu peço que vocês se inscrevam, que nos motiva a continuar. Curta e compartilhe o vídeo, certo? Meu muito obrigado e até mais.